atenção, chama-se Sete Margens, tem aí o logo do jornal, enfim, é um projeto que pretende, como eu vou daqui a pouco dizer, pretende também contribuir para fazer pontes aí onde há muros. Este projeto, que existe em ambiente digital desde há 2 anos, está especialmente preocupado em ajudar, através da cobertura noticiosa e da opinião também, a construir a dignidade e o sentido da vida das pessoas e das comunidades, tendo em especial atenção, inscrevendo, portanto, também no centro das suas preocupações a dimensão religiosa e espiritual, na pluralidade das suas expressões, a dignidade das pessoas, a justiça, a criação artística, a promoção da ecologia integral, enfim, aqueles campos onde se joga o sentido da vida, ao fim e ao cabo. Pretendemos também dar uma especial atenção às margens. Este 7 é um número bíblico, não é? Mas pretendemos chamar a atenção para as várias margens, para as várias periferias, e para as periferias de vária natureza, como, por exemplo, o Papa Francisco tem chamado a atenção. O jornal é um jornal jornalístico, passo o pleonasmo, porque muitas vezes os jornais são ou propaganda, ou são promoção de um determinado ideário. Não, nós pretendemos trabalhar, sobretudo, a dimensão noticiosa, feita de uma forma profissional. É um projeto independente de qualquer instituição, nomeadamente religiosa, o que em Portugal é uma novidade completa, porque normalmente as publicações que têm um cunho religioso ou que valorizam como seu centro o religioso normalmente aparecem ligadas a alguma instituição religiosa. Portanto, esta pretende tratar o religioso de uma forma autónoma dessas instituições e de quaisquer outros interesses. Pretende, como dizia, valorizar o religioso, mas não ser confessional nem proselitista. Será confessional na medida em que tem uma agenda de preocupações e de valores, mas não pretende levar ninguém para lado nenhum, por assim dizer. E está mesmo aberta a um debate plural, aberto, sério, naturalmente, não é? Não queremos a polémica pela polémica, mas valorizamos o debate fundamentado, criterioso, que envolva também a escuta do outro. Este jornal foi, curiosamente, concebido a partir de do despedimento do atual diretor do jornal, que era jornalista fundador de um projeto jornalístico laico novo, nascido em 1990, o Jornal Público, que num período difícil despediu alguns dos seus jornalistas mais significativos, por razões, digamos, económicas. Este jornalista era um jornalista premiado em termos europeus pela sua especialidade, pelo seu trabalho no domínio da cobertura do religioso e, digamos, uma pessoa ainda relativamente jovem ficou sem emprego, sem perspectivas de novo emprego, porque o mercado é pequeno e nessa especialidade ninguém contrata neste momento. E, por outro lado, esgotou-se também o subsídio de desemprego a que teve direito. E, portanto, entendemos que podia ser um pretexto interessante aproveitar, juntarmos-nos com ele, outros que tínhamos tido experiência jornalística também. Somos 4 jornalistas que alguns de nós exerceram no passado, não é? Outros estavam a formar jornalistas neste momento.
E eu próprio tinha, desde 2003, um blog chamado Religi Online, que fui alimentando nos meus tempos livres, e que acolheu num primeiro momento este jornalista despedido. Pensámos ainda fazer o projeto a partir desse blog, mas apercebemos que era preciso conceber um projeto autónomo. Foi o que fizemos. Fizemos uma volta ao país, reunindo grupos de pessoas potencialmente interessadas num projeto desta natureza, procurando captar as preocupações, o interesse, o investimento que fariam, digamos, num projeto desses. E o próprio nome foi bastante consultado, trocado, não é? Portanto, refletido. Nasceu o projeto no dia 7 de janeiro de 2019, às 7 da manhã, ou às 7h07 da manhã. Enfim, tem por detrás uma associação que tinha que existir, que detém a propriedade do título, está legalmente registado na entidade reguladora dos média em Portugal e tem vivido, isto é um aspecto que me parece interessante, tem vivido nestes 2 anos e meio, mais ou menos, do que os leitores partilham para pagar pelo menos um salário e atender a outras pequenas despesas ligadas com o site, com às vezes algumas fotografias, etc, etc. Portanto, isso que é uma vantagem tem também algumas limitações que mais adiante gostaria de colocar. Enfim, gostava de dar 2 ou 3 elementos sobre o contexto em que nasce, ou seja, o contexto português em que nasce este projeto, porque me parece importante. Alguns, porventura, conhecerão a realidade portuguesa, mas nós vivemos num Estado, quase por meio século, um Estado autoritário, altamente repressivo, e culturalmente paternalista, digamos assim, que tinha a pretensão de ensinar às pessoas o que é que elas deviam gostar, aquilo que era importante para elas, etc, etc, não é? E a Revolução de 25 de Abril de 1974 implicou necessariamente uma aprendizagem da própria democracia, do viver em democracia, que não é, como todos sabemos, apenas ir votar de X em X tempo. E, portanto, curiosamente, a Igreja Católica, que era a igreja hegemónica neste espaço geográfico, neste país, foi um sustentáculo do regime salazarista, e a simbiose foi de tal ordem que se criou um pouco a ideia de uma equivalência entre ser português e ser católico. É evidente que isto foi também contestado por um setor importante de pessoas, mas criou uma cultura, criou uma atitude, um modo de estar, um modo de ver a realidade, não é? Portanto, foi o processo que começou antes do 25 de Abril de 74, naturalmente, um processo de libertação de uma tutela religiosa, não é? De uma presença constante. Todos os atos públicos, por exemplo, tinham uma cadeira para o bispo, para o padre, digamos assim, era um Estado também clerical desse ponto de vista, até porque o próprio Salazar tinha sido um seminarista, já dava, digamos assim, de seminário maior, digamos, não é? Portanto, eram alguém próximo. Enfim, não vou agora estar aqui a explicar muito sobre isso. Gostava apenas de dizer que, ainda que 4/5, cerca de 80% da população portuguesa se continua a referenciar ao catolicismo, de facto, isso não se traduz nem na prática, nem mesmo numa adesão, digamos, consciente. Portanto, nós podemos chamar uma religiosidade difusa. Há minorias de outras confissões, mas que são claramente minoritárias, não é? Curiosamente, o grupo que tem crescido mais nos últimos anos tem sido as pessoas sem religião, que se confessam crentes, mas sem religião.
Neste contexto, Fátima constitui de facto um caso singular, não é? Porque é um fenómeno de multidões, um fenómeno devocional, religioso, que não é apenas, digamos assim, como muitas vezes uma certa caricatura pretende fazer ver, um símbolo da ignorância, do atraso, do mundo antigo, do tradicionalismo. O espaço de Fátima tem, apesar de tudo, sido um espaço que tem também feito o seu caminho, mas, digamos, corporiza nele muito do que foi também o passado português, contemporâneo, naturalmente, não é? Ainda do ponto de vista do contexto, eu julgo que é importante ter em conta, por exemplo, que a teologia foi banida da universidade. Começou ainda no século XIX, curiosamente, mas foi formalmente banida, eliminada na única universidade que a ensinava, que era a Universidade de Coimbra, que era também a nossa universidade com mais história, não é? Uh, o que é curioso é que em 1926, quando se dá o golpe que acaba com a Primeira República, institui um regime autoritário, e quando vem Salazar, no início dos anos 30, ele não aceita que haja uma faculdade de teologia católica e muito menos que haja uma universidade católica, porque ele quer controlar digamos assim, o ensino, incluindo o da Igreja, e naturalmente isso não era possível. Portanto, o Portugal é um país original desse ponto de vista, ao contrário, por exemplo, da Espanha e do franquismo, que aceitou a Universidade Católica, nós, e os leigos em particular, mas também o clero, não é? Foi muito marcado por um certo infantilismo teológico, não é? É evidente que ainda no começo do século passado foi criado o Colégio Português em Roma para a formação de uma elite, de uma minoria muito pequena de clérigos portugueses, as dioceses também se foram organizando para ter seminários e as ordens religiosas a mesma coisa, mas de facto houve aqui um certo analfabetismo, um certo atraso que eu acho que marcou muito a Igreja Portuguesa, não é? E que se viu, por exemplo, no Episcopado, que teve certamente nomes carismáticos que marcaram bastante até a história do país. Não é? Estou-me a recordar daquele que foi o meu bispo, o Dom António Ferreira Gomes, que foi expulso por Salazar precisamente por defender a miséria imerecida do povo do campo. Foi a grande denúncia que ele fez, mas não só, não é? Mas outros bispos também. Mas desde há décadas que nós temos em Portugal um episcopado bastante pouco ambicioso, com pouco rasgo, com pouco pensamento também, embora seja gente admirável no seu trabalho, etc. Bom, por outro lado, os movimentos de leigos que foram relevantes ainda antes de 25 de Abril, sobretudo à volta da Ação Católica, não é? E também depois, progressivamente foram perdendo vigor e, embora hoje, por exemplo, tenham um papel importante, quer na ação socio-caritativa, quer naquilo que nós podíamos chamar as guerras culturais, não é? Contra o aborto, contra a eutanásia, etc. E há movimentos bastante estruturados à volta destas duas vertentes. Neste terreno, nós temos de falar também das mudanças sociais e até societais que decorreram da descolonização e do regresso de muita gente das ex-colónias, e que não foram só os brancos, não é? As comunidades negras que já existiam antes da descolonização, à volta de Lisboa, por exemplo, mas também indianas, Macau, de Timor, não é? Mas, por outro lado, a imigração portanto, o regresso de uma primeira geração de imigrantes e a vinda de
pessoas estrangeiras imigradas para Portugal. Isto veio criar uma crescente diversificação, uma crescente experiência de interculturalidade que foi também fazendo o seu caminho, não é? Marcando a experiência religiosa. Neste quadro, a cobertura jornalística da atualidade religiosa teve, curiosamente, depois da Revolução dos Cravos e com a liberdade, uma certa expressão protagonizada por um pequeno conjunto de jornalistas especialistas nessa matéria, mas que foram desaparecendo com a redução das redações, com o emagrecimento dos jornalistas, do corpo de jornalistas, e que hoje quase se eclipsou. Quer dizer, há pessoas que pontualmente continuam a acompanhar essas áreas, mas não têm esse trabalho como um trabalho permanente. E o que nós temos é, por exemplo, no serviço público de rádio e televisão, tempos de antena, podemos dizer assim, espaços atribuídos às confissões religiosas, que fazem parte da concordata que existe entre o Estado português e a Santa Sé. E a Igreja tem os seus próprios meios, o caso da Rádio Renascença, que é uma rádio muito importante no panorama radiofónico português, e a Agência de Informação Eclésia, que difunde diariamente informação sobre a religião, particularmente, naturalmente, a religião católica. Bom, neste campo, eu creio que continua a ser altamente desafiante, digamos assim, uma experiência de cidadania que requer cada vez mais o conhecimento e o contacto com o fenómeno religioso. Foi também por causa disso que nós pensamos no projeto de Sete Margens. Os diferentes espaços humanos habitados pela multiculturalidade, onde também o próprio fator religioso é um fator construtor e configurador das identidades, não é? De certos grupos populacionais, não é? Por outro lado, a própria experiência da cultura democrática, digamos, quando se trata de uma experiência vivida nas pequenas comunidades locais, etc., etc., carece, digamos assim, deste conhecimento e desse interconhecimento. E, por outro lado, as notícias trazem-nos diariamente realidades que são marcadas pelo fator religioso, que muitas vezes não são percebidas precisamente porque há uma ignorância grande em relação, e muito parte e peri também relativamente ao fator religioso. Então, que desafios é que nós nos demos para o Sete Margens? Em primeiro lugar, abordar criticamente o fenómeno religioso e as outras facetas fundamentais da vida humana, enfim, contribuindo para que na sociedade existam mapas, quer dizer, ou pelo menos que os mapas, que eu chamo mapas toscos, e as referências, muitas vezes ultrapassadas, que existem, possam ser enriquecidas com um trabalho de constante, cotidiano, de atenção a estes campos. Por outro lado, valorizar não apenas no trabalho noticioso o institucional, mas também o vivido da experiência religiosa e no noticiário que fazemos. Desse ponto de vista é interessante porque apanhamos justamente o pontificado deste Papa Francisco que, digamos assim, apela muito a esse lado do vivido e do testemunhado, não é? E do testemunhal, e não apenas das máquinas, das estruturas, do funcionariado, digamos assim, religioso. Por outro lado, ajudar a acompanhar o religioso à escala do planeta. Há tantas coisas interessantes, ao mesmo tempo também tantas realidades preocupantes que têm a ver com o campo religioso que se passam no mundo, e a mídia tradicional, a nova mídia, os novos meios, as redes, etc., são extraordinariamente pobres, pelo menos no nosso contexto, a
dar conta, acompanhar, digamos assim, processos que se desenvolvem. Estou a pensar, por exemplo, neste momento em Myanmar, não é? Na Birmânia, uh, no Tigré, esta autêntica guerra civil na Etiópia, no Burkina Faso, enfim, o que se está a passar na China, deste ponto de vista, que é dramático, não é? No Haiti, enfim, estou a lembrar-me de algumas realidades que temos acompanhado ultimamente. Ajudar a criar esse mapa global, essa visão do religioso também feita com incorporando essa experiência. Por outro lado, estimulando o interconhecimento dos credos, porque digamos assim, muita gente queixa-se que não imagina o que é que os muçulmanos fazem, e os muçulmanos dizem a mesma coisa dos católicos e vice-versa, não é? E, finalmente, animar também uma opinião e um comentário plurais sobre as grandes questões da existência que passam também pelo religioso. Limitações que nós temos sentido. A primeira é, naturalmente, a falta de recursos, nomeadamente recursos económicos, para, por um lado, alargar a equipa, nomeadamente a jovens jornalistas, que permitam produzir informação exclusiva nossa, que resulte de, por exemplo, uma rede de correspondentes, nomeadamente também internacionais, nomeadamente em realidades que nos interessava muito acompanhar mais de perto. Explorar também géneros jornalísticos que não sejam apenas o fazer a notícia mais ou menos desenvolvida, para a entrevista em profundidade, ir para a grande reportagem, para a investigação, utilizar mais as linguagens multimédia. Enfim, são áreas que seriam fundamentais para enriquecer o projeto de Sete Margens, mas para as quais nós não temos ainda condições, porque, digamos, temos vivido um pouco sempre a apertar o cinto, não é? Por outro lado, é limitador também a dependência de fontes que são muitas vezes a voz do dono, não é? São a voz do dono, a voz da confissão religiosa, a voz da diocese, a voz de um grupo determinado. Uh, portanto, mesmo aquelas que, sendo independentes, têm um filtro relativamente às matérias religiosas que às vezes nos obrigam a estar particularmente atentos, não é? Por outro lado, tem sido para nós uma limitação não ter conseguido envolver mais as gerações mais novas. Elas tiveram, em alguns momentos, da auscultação inicial para construir o projeto e também em alguns momentos em que temos feito uma espécie de alargamento da coluna de pessoas que exprimem opinião sobre matérias específicas, mas, digamos assim, o pensar o jornal com eles, nós ainda não fomos muito capazes de ir por aí. Finalmente, sublinhar também que temos sentido desde o início uma distância e uma reserva bastante significativa, nomeadamente neste caso da Igreja Católica, que praticamente não noticiou, não se aproximou, não deu sinais de apreciar ou de detestar. Portanto, o que para nós é um sinal de estar a ver o que é afinal, uma coisa que eles não conheciam, que é um órgão de comunicação que trata o religioso e que não é dependente de ninguém, de nenhuma autoridade, não é? Algumas questões que eu gostava de colocar para debate, se acharem interessante. Em primeiro lugar, eh, sobre a importância de uma comunicação livre e plural para a formação de uma opinião pública participada e participativa, esclarecida, também no campo religioso. Isto é alguma coisa que, por exemplo, até documentos do concílio, o documento do concílio Communia de Progressio já fala disso, não é? E outros documentos da Igreja Católica, mas, e provavelmente, eu não conheço, mas até de outras confissões, mas é uma matéria extremamente pertinente, problemática na nossa realidade.
O segundo aspecto é, digamos, como fazer para inscrever o religioso na agenda pública. O religioso é, digamos, como também nunca teve dignidade universitária, eu esqueci-me de dizer que a partir do final dos anos 60 do século passado, o regime acabou por ceder, curiosamente, já quando Salazar tinha caído da cadeira, acabou por ceder à criação de uma universidade católica, que desde essa altura tem tido um papel muito importante, também no quadro universitário geral, mas também com a única faculdade de teologia, digamos assim, ativamente a produzir, não é? E com uma perspectiva de abertura, mas, digamos assim, o religioso continua a ser uma espécie de realidade de segunda categoria, mesmo que haja, digamos assim, gente menos crispada com essa dimensão que está aberta a um debate e que culturalmente aceita esse debate. E creio que isso, digamos assim, é um motivo de esperança muito grande. Um outro aspecto é, digamos assim, como manter esta fidelidade às grandes causas do outro, não é? Do outro diferente, do outro sem voz, e também o futuro do planeta, que é cada vez mais uma questão central nas agendas, digamos, coletivas, da sociedade toda, não é? É uma questão global, mas tem que ser também uma questão da mídia e, em particular, também de jornais como Sete Margens. E, finalmente, um aspecto que aproveito para colocar também, como cooperar nacional e internacionalmente para nos enriquecermos mutuamente com as experiências, que, por exemplo, no Brasil são muito mais, a ideia, pelo menos que eu tenho, é que são muito mais avançadas nestas matérias do que a realidade portuguesa. Enfim, eu parava por aqui, não, provavelmente ultrapassei o meu tempo já, mas agradeço ao moderador ter-me dado a palavra. Muito obrigado, então, e fico à escuta com muito interesse a intervenção dos meus colegas de painel. Muito bem, Manuel, muito obrigado pela sua fala, agradeço a presença e a disponibilidade aqui de conversar com a gente. A gente está, então, nessa mesa redonda que está encerrando o Religiocon, que é um evento que faz parte das comemorações dos 80 anos da PUC de Campinas. Nós temos hoje 3 convidados nessa mesa. A gente acabou de ouvir o professor Manuel Pinto, da Universidade de Minho, em Portugal, e agora a gente vai ouvir o professor Paulo Nogueira, da PUC Campinas, do Programa de Ciência da Religião. Professor Paulo, bem-vindo. Muito obrigado aí pela presença. À vontade. Obrigado, professor Narciso. Desculpe, Tarcísio Torres. Desculpe a confusão. Eu quero saudar a todos e todas presentes. É uma alegria estar participando dessa mesa e agradeço muito esse convite honroso. Também, em nome do coordenador do nosso programa, professor Renato Kirchner, eu gostaria de fazer uma saudação a todos e todas. Eu vou cortar algumas partes do meu texto para me ater ao tempo, mas queria desde já ler o título, que se chama Religião e Imagens Técnicas, para escapar da redundância. Então, professor Tarcísio, eu fiquei pensando em que temática tratar para ficar entre as ciências da religião e a área de comunicação. Nós temos também o programa da Unasp e Limiar, né, que é um programa interdisciplinar, mas que tem esse perfil também de um programa de pós-graduação em comunicação. Então, pensei que tema ou que autor abordar, até que cheguei num autor que eu acho que será de interesse de todos, assim espero, e vou passar a leitura, então, no meu texto. Vou abreviar algumas partes, mas quando acontecer isso, eu aviso. Então, eu gostaria de propor uma reflexão nesta tarde sobre dificuldades que enfrenta a religião para produzir sentido no mundo contemporâneo. Para isso, eu quero propor
a obra de um autor em específico, de um autor muito caro às ciências da comunicação no Brasil, que é Wilhelm Flusser, e já pouco conhecido, infelizmente, das ciências da religião. Creio que ele é um bom ponto de encontro entre as duas áreas, uma vez que sua reflexão tem por base filosófica referenciais do sentido muito prestigiadas nos estudos de religião, como a hermenêutica e a fenomenologia, mas com o objetivo de estudar os aparelhos, as máquinas, as tecnologias, o que ele chamava de caixa preta. Flusser foi um dos grandes pioneiros nesses estudos no Brasil, antecipando análises sobre processos comunicacionais e culturais que só conheceríamos décadas depois, como todo o campo da comunicação digital. Mas, como mencionamos, ele o fez por meio de conceitos tradicionais da filosofia hermenêutica. Flusser teimosamente evitava a terminologia da semiótica, qualquer que fosse sua variante. Mas, por meio de observações fenomenológicas históricas muito precisas, ele foi capaz de nos apresentar um quadro de relações entre mídia e produção textual que antecipou o universo digital e todas as suas implicações quando a rede mundial de computadores ainda engatinhava. Nosso objetivo, então, será pensar a criação do texto religioso no contexto cultural e tecnológico proposto por Flusser em sua obra seminal Elogio da Superficialidade, de 1985. Essa obra foi produzida em alemão e depois traduzida por ele mesmo ao português, mas infelizmente só tivemos acesso a essa obra em 2008. Recorremos a Flusser para entender um problema específico da mensagem religiosa no mundo contemporâneo. Como se dá a configuração dos textos religiosos em tempos em que mensagens digitais são criadas em profusão, aceleradamente, por meio de máquinas programadas por algoritmos? Bem, eu tenho aqui uma parte toda do meu texto que eu vou pular, em que eu queria definir o que é um texto religioso, o seu hibridismo semiótico, a sua característica polissêmica e a analogia com o mundo da arte, que é um outro tipo de linguagem que os semioticistas reconhecem como extremamente polissêmico. Eu ia fazer aqui umas incursões na teoria de Yuri Lotman, mas por economia de tempo vou pular essas páginas. Então passo em seguida para uma breve exposição das principais teses de Wilhelm Flusser a respeito do mundo das imagens técnicas. Então, eu já havia justificado, de alguma forma, a escolha do pensamento de Flusser como um bom ponto de encontro para o diálogo entre as ciências da comunicação e as ciências da religião. Permitam-me retomar essa justificativa. O pensamento flusseriano também tem componentes religiosos, marcadamente judaicos, que estruturam seus argumentos. Sua concepção de comunicação é marcada por uma tensão entre, por um lado, o elemento entrópico, ameaçador da cultura e da sociedade, em um pessimismo de ordem apocalíptico que antevê os riscos de que as possibilidades de transmitir informação sejam tomadas pela uniformização e até mesmo pelo totalitarismo. Mas esse tom negativo é alternado, por outro lado, por visões de possibilidades criativas, de produção de novas informações, de desobediências ao sistema que permite aos humanos respirarem novamente. Há, portanto, no fundo do seu pensamento também uma utopia messiânica estética. Creio que esta breve incursão no pensamento de um autor que combina a consideração da técnica e da mídia com as tensões da angústia por produzir sentido, temas da teoria da comunicação e das ciências da religião, nos permitirá levantar pautas comuns às duas áreas. Não apresentarei uma discussão extensa do seu elogio da superficialidade, na minha opinião, uma de suas obras mais fascinantes. Apenas elencarei algumas de suas teses principais. Trata-se de uma obra inquietante, em alguns momentos quase claustrofóbica. Tudo que ele descreve é agravado pela precisão com que Flusser antecipa, nos anos 80, o universo da comunicação digital em rede, num tempo em que essa comunicação apenas engatinhava, era muito incipiente.
Flusser inicia seu argumento nos mostrando como o universo das imagens técnicas se diferencia de todas as formas anteriores de produção de cultura dos períodos que a antecederam. Se a primeira produção do Homo sapiens se deu com a fabricação e manipulação de objetos tridimensionais, seguida pela produção de imagens bidimensionais e depois com a escrita, que é unidimensional, agora na imagem técnica, nos encontramos no mundo das imagens zero-dimensionais. Estas últimas se diferenciam radicalmente das anteriores. Não é mais a mesma imagem. Se as primeiras eram espelhos e representações do mundo, as imagens técnicas, por sua vez, não refletem nada. Apenas apontam para pontos, pixels, são imagens vazias. Flusser chega a dizer que as imagens técnicas nos apontam para o abismo. Em relação à escrita, que é linear, e nesse sentido histórica, a imagem técnica é pós-histórica e surge da crise dessa consciência. Se os seres humanos eram fundamentais para a produção de objetos, pintar imagens bidimensionais e escrever textos, as imagens técnicas são produzidas por aparelhos controlados por programas. Ao usarmos uma máquina fotográfica, por exemplo, e Flusser tem um belo estudo sobre a fotografia, só podemos produzir imagens com uma máquina fotográfica que constam do programa daquele aparelho. Nesse sentido, temos acesso ao mundo apenas na ponta de nossos dedos, ao digitar teclas. Surge a cultura digital. Não se trata, nessa mudança de regime imagético, de simples troca de tecnologia. Essa é acompanhada de uma nova percepção de mundo. Como as imagens técnicas são compostas de vazios e pixels, elas exigem que tomemos uma distância adequada em relação às imagens. Afinal, elas são imagens de superfície. Não há nelas profundidades. Segundo Flusser, essa imaginação é um modo de consciência inusitado, sem precedentes, que definitivamente nos liberta das profundidades. Eu cito agora o autor. Imaginar é fazer com que aparelhos munidos de teclas computem os elementos pontuais do universo para formarem imagens e, de start, permitirem que vivamos e hajamos concretamente em um mundo palpável, inconcebível, inimaginável, por abstração desvairada. Trata-se, portanto, de uma versão digital da imagem de mundo que tem por fim nos iludir, um véu de Maia. É uma busca tecnológica por atribuir sentido a um universo que perdeu sentido. É um mundo ilegível, no qual as imagens apenas podem apontar na direção do nada insignificante lá fora. Essas imagens são projeções de programas e, como tal, visam também programar os receptores, a sociedade. As pessoas consomem as imagens solitárias, isoladas, num modelo de sociedade organizada em feixes espalhados do centro para a periferia. Na ponta externa estão os terminais e nós, os consumidores. O fim de todo o processo é consumir essas imagens e realimentar o programa em intermináveis feedbacks. Cito novamente Flusser. Casamentos, saques, revoluções ou suicídios são feitos em função da presença de câmeras. Trata-se da pós-história, no significado exato do termo. Os atos não mais se dirigem contra o mundo a fim de modificá-lo, mas sim contra a imagem, a fim de modificar e programar o receptor da imagem. Essas imagens são modelos de comportamento, são imperativas. Elas adormecem a consciência crítica e nos isolam no sentido de que as consumimos em solidão. São imagens que não incidem sobre o mundo. Nos relacionamos com programas que, por sua vez, criam mais imagens. Como diz Flusser, a imagem programa o homem para que este reprograme a imagem. Não devemos, portanto, no dizer de Flusser, nos ocupar em apontar protagonistas ou responsáveis. Afinal, ninguém está no controle.
temos que focar no novo sistema. Ele criou uma forma de sociedade em feixes, do centro para a periferia, nos ligando a terminais de computadores, onde nós, solitários, consumimos imagens. Esse quadro nos aponta para consequências de um modelo de comunicação, que Flusser antecipadamente chama de telemática, o equivalente ao que chamaríamos de comunicação em redes digitais, cujos expoentes, ainda desconhecidos de Flusser, seriam as redes digitais. Nessa comunicação em feixes, somos conduzidos a consumir imagens redundantes, banais, nas formas do kit, da cultura de massa, promovendo tédio e entropia. Trata-se da produção de informação insossa por máquinas cujo funcionamento desconhecemos. Esse é o conceito caixa preta. Vivemos em função de máquinas, mas desconhecemos como elas funcionam. Esse é um dilema do nosso tempo. Temos acesso a muita informação, mas, de alguma forma, ela parece ser sempre a mesma e tediosa informação. O tom negativo com que Flusser nos apresenta a sociedade telemática, organizada em feixes, numa espécie de totalitarismo aparatoso, como ele diz, é contrabalanceado com possibilidades de subversão. Trata-se de operar a máquina contra seu programa. Se o programa prevê a produção de imagens, pasteurizando a informação, produzindo imagens requentadas para a massa, a forma de subverter é produzir e inserir nova informação. Esse é o problema central dos tempos da sociedade telemática. Como inserir nela informação nova? Flusser entende que o mesmo sistema em feixe pode ser subvertido e operado horizontalmente, não do centro para a periferia, mas sim entre os feixes horizontalmente, promovendo diálogo, inserindo possibilidades ainda não previstas no sistema. Daí surge um novo conceito de liberdade, que seria capacidade de sintetizar as informações para que estas resultem em informações novas. Por meio dessa transgressão, sai de cena o Homo faber e entra o Homo ludens, o ser humano que brinca. Liberdade é a possibilidade única e insubstituível que tenho para lançar informações novas contra a estúpida entropia lá fora. Possibilidade essa que realizo com outros, diz o autor. O agente privilegiado dessa oposição ao nada, ao abismo, por meio de produção de informação, é o artista. Afinal, a arte é a mais polissêmica de todas as linguagens. No começo do meu texto, eu havia aproximado a polissemia da linguagem das artes das linguagens da religião. Trata-se, portanto, de uma revolução a ser operada dentro dessa nova cultura da imagem técnica, de ações transformadoras do mundo da cibernética. Nesse mundo, deixamos de lado as velhas ontologias e entramos de cabeça no que Flusser chama de virtualidade libidinosa da informação, no universo da estética pura. Entramos no universo da pura imagem, da alucinação, na qual a distinção entre realidade e sonho não faz mais sentido. Trata-se de uma utopia da vida fabulosa, do sonho autoproduzido, de uma vida imaginária. Apresenta-nos Flusser uma utopia de êxtase quase religioso? Passo agora a considerar o problema da redundância no texto religioso. Como observei acima, a obra de Flusser respira judaísmo em seu tom escatológico e messiânico. Mas, de fato, seu texto não trata da religião. Como se relaciona, são as nossas perguntas, né? Como se relaciona a imagem religiosa com o mundo da imagem técnica no universo da telemática? E a forma como qual a forma da comunicação telemática determinar a produção, a sua produção de informação, como essa linguagem incide também sobre a religião? E como se posicionam agentes religiosos frente
a central de onde irradiam os feixes para a periferia? Seria, nesse caso, a imagem técnica religiosa também produzida por programas? Seguirei explorando as analogias entre arte e religião, fiel à nossa definição de trabalho da linguagem religiosa como híbrida, polissêmica e análoga à da arte. Esse potencial ilimitado de produzir sentido, informação na linguagem de Flusser, se encontra no coração da expressão mito-poética da religião. Um relato mítico e um ritual possuem muitas possibilidades de interpretação, e ainda mais quando submetidos a performances que lhes dão tonalidade. A polissemia da religião se dá entre esses polos, o da estrutura de um lado e da recepção ou performance do outro. Isso faz com que a religião necessite se manter nos moldes de seus gêneros mito-poéticos. Não é à toa que o projeto moderno de domesticação da linguagem religiosa atacou frontalmente o mito. A linguagem do mito, por sua vez, é condensadora dos sentidos por excelência. Ela não é apenas uma narrativa perpassada por elementos visuais e metafóricos. Ela também quebra fronteiras de âmbitos da realidade. Trata-se de uma linguagem que desrespeita ou subverte classificações convencionais, à moda da narrativa onírica. Pensemos, por exemplo, em seus aspectos anímicos ou em suas condensações de tempo e espaço. Religião bebe dessas águas profundas, estabelecendo com a realidade novos limites ou impondo arrojadas inversões. Outro aspecto que marca a linguagem religiosa é que ela é praticada por comunidades, mantendo, a despeito de hierarquias, relações horizontais. Nessas relações horizontalizadas, os elementos mito-poéticos e rituais são atualizados, contextualizados e transformados. No entanto, se observarmos a forma como a religião é apresentada nas redes sociais, e eu me deterei agora nas redes sociais, sem qualquer pretensão de exaustão, e me refiro aqui a grupos religiosos lato sensu, sem perfil oficial, podemos constatar a sua adaptação às mídias e à sua linguagem. A religião está presente desde transmissões online de rituais, cursos, encontros, comentários, até frases e imagens de inspiração e de autoajuda. Essa presença intensa da religião nas mídias é positiva, de certa forma, promovendo inclusive diálogo e tolerância entre as comunidades e tradições. Também podemos perceber uma oscilação dessa comunicação entre propaganda de grupos e instituições e criação de espaços virtuais de convivência, sendo esse segundo aspecto enfatizado no contexto da pandemia da Covid-19, com restrições aos encontros presenciais. Um aspecto que também nos salta à vista nessas postagens religiosas no Facebook e no Instagram se refere a como a mensagem religiosa é adaptada a esses formatos. Parece haver uma certa simbiose dos grupos, tendendo, salvo o melhor juízo, a uma certa uniformização, quando não uma pasteurização da mensagem religiosa. Não raro, encontramos posts de grupos religiosos afro-brasileiros com uma tonalidade que os aproxima de um certo koiné cultural. Frases de autoajuda, já perfeitamente incorporadas na linguagem de grupos católicos ou evangélicos, se fazem presentes em postagens de grupos de Umbanda ou de Candomblé. Eu sigo muitos grupos, ou perfis de Instagram, de tudo que é religião, e às vezes aparece assim um Exu salva, não é? Ou Ogum traz prosperidade. Eu penso, puxa, eu já ouvi isso em algum lugar. Não é? Ou seja, religião, cuja linguagem é profundamente especializada, se torna, nesse caso, empobrecida, em função da redundância decorrente do processo de produção da informação. Talvez esse processo se deva ao fato de que a mensagem religiosa dos mais diferentes grupos seja organizada por templates que determinam os formatos. Assim, temos um ajuste entre forma e conteúdo. Então, pensemos, as imagens padronizadas,
estilizadas ou tiradas de bancos de imagens, ocupam o lugar de destaque. Aí são seguidas por textos curtos que apontam para essas imagens, estão em função delas. Também há espaço para comentários e reações pontuais e curtas, além de reações emocionais representadas em uma quantidade limitada de imagens icônicas, os emoticons. Comunicar-se nessas redes implica se adequar em alguma medida a esses formatos. Em suma, nossa percepção, a ser confirmada por pesquisas específicas, é que, apesar de uma maior circulação de imagens e textos religiosos, a informação tende a ser reduzida e pasteurizada. Prevalece a redundância. Afinal, como adequar a riqueza mito-poética da linguagem religiosa e as reações que ela pode provocar nesse formato tão restrito? Então, eu concluo agora, tem mais uma página apenas, com observações pontuais, respondendo à pergunta: é possível fugir da redundância? Podemos, então, resgatar o discurso religioso da pasteurização provocada pelos modelos padronizados de comunicação digital em rede, em geral, e das redes sociais em particular? Como escapar da redundância que ameaça a polissemia da linguagem religiosa, implicando em seu empobrecimento? Não seria a emergência de fundamentalismos e o crescimento de movimentos religiosos ultraconservadores, de alguma forma decorrentes do empobrecimento dos discursos religiosos e da incapacidade da sociedade conviver com sua diversidade religiosa? Concluiremos nosso ensaio listando sugestões para pensarmos a promoção da diversidade religiosa na comunicação digital. A primeira estratégia já nos foi dada por Wilhelm Flusser: usar a máquina contra seu programa, subvertendo suas instruções. Para isso, teríamos que estudar as formas de canalização e padronização da informação proposta pelos programas, além de analisar criticamente os templates, as imagens recorrentes, os ícones que indicam um conjunto limitado de emoções e reações, e, claro, questionar as respostas binárias como like ou don't like. Ou seja, precisamos dos cientistas da informação, dos cientistas da comunicação e dos semioticistas, para que, com sua ajuda, possamos olhar para dentro do programa que nos é oferecido, para seu funcionamento, sua sintaxe, e junto possamos pensar em como subverter esses usos, usando novas imagens inusitadas, textos poéticos, narrativas não lineares. Também se faz necessário estudarmos como promover dentro dos programas e das plataformas diálogos horizontais, com respostas e reações abertas, indeterminadas. Os cientistas da religião podem, por sua vez, nos ajudar a encontrar nos enormes repositórios das religiões símbolos, metáforas, imagens, enredos mitopoéticos, arquétipos, em formas densas, dotadas de reserva de sentido, que nos permitam tornar a existência histórica mais rica, ampliando seu horizonte e enriquecendo as percepções das pessoas em relação à vida em comunidade. Esses acervos das religiões, e eu não me refiro apenas às grandes religiões mundiais ou à mitologia erudita, penso também na religião popular, esses acervos precisam ser acionados, atualizados, colocados na pauta das comunidades virtuais, na expectativa de promoção de diálogo, entendimento e criatividade. As ciências da religião também podem contribuir com o diálogo com as artes e com as vanguardas. Pensemos na riqueza das artes contemporâneas e seu poder de nos tirar de esquemas viciados estabelecidos de pensar o mundo. Certamente, apenas um esforço interdisciplinar pode fazer frente ao enorme desafio que temos que enfrentar, que é promover a polissemia e o dinamismo do discurso religioso em nossa sociedade, em diálogo com a cultura do povo e com as vanguardas artísticas, em profunda
e verdadeira espiritualidade. Muito obrigado. Seu Paulo, muito obrigado. Bastante inspiradora aí a sua fala, provocativa. Eu acho que ela dialoga muito bem assim com o que eu ouvi desde a fala da professora Margarida ontem. Acho que vai dar um bom diálogo aqui com o que a gente está trazendo para essa mesa. Então, para quem chegou um pouco depois, a gente está na mesa redonda que está encerrando o Religiocon. Nós já tivemos a fala do professor Manuel Pinto, da Universidade de Minho. A gente acabou de ouvir o professor Paulo Augusto, da PUC Campinas, do Programa de Ciências da Religião. E eu vou chamar agora o professor Matheus César Nascimento, que é brasileiro, mas ele atua na Universidade de Montemorelos, no México. Então, professor Matheus, agradeço a sua presença, por favor, fique à vontade, vamos ouvi-lo. Eu acredito que ele esteja online, né? Estou vendo aqui, aparentemente ele não está online. Ele chegou a se apresentar inicialmente aqui, a gente falou com ele no início, mas agora não mais. Não sei se ele chegou a contatar alguém. Deixa eu ver. Eu acho que a gente teve algum problema com o professor Matheus. Eu vou tentar contatá-lo de alguma maneira aqui, com a ajuda dos universitários. E se ele não aparecer, a gente pode, infelizmente, dar início a um debate, mas espero que a gente consiga um contato aqui com ele. Eu vou fazer isso. A gente vai aproveitar um pouco a fala do professor Paulo, até a gente conseguir contatar o Matheus. Paulo, eu vou lançar uma primeira pergunta, que eu acho que tem muito a ver assim, com a fala tanto sua quanto do professor Manuel. De repente a pergunta já vai para os dois. Que o professor Manuel fala, a iniciativa toda do projeto que ele descreve, né, tem a ver com uma comunicação independente, religiosa. E quando a gente vem com a tua questão, eu vejo muito uma aproximação de um campo de tensão, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem esse esvaziamento, né? Esse nivelamento aí de uma comunicação religiosa que começa a se confundir com outras coisas, com uma estética meio de redes e tal. Mas ao mesmo tempo, ouvindo as falas de hoje e de ontem também, consegui perceber um campo de articulação justamente em rede que tem feito, né, por meio dessas pessoas, desses grupos, né, algo
campos de pressão e de negociação com as religiões das mais variadas. Então, eu acho que, tanto do ponto de vista da iniciativa de uma comunicação independente do Sr. Manuel, quanto nessa perspectiva que você coloca de um esvaziamento, mas também de uma negociação que se dá por meio das redes, a gente consegue perceber a partir disso uma dinâmica, né, que se dá a partir de uma articulação das redes numa confluência para uma mudança, uma atualização e talvez uma reflexão sobre as práticas religiosas. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, ou seja, dessa relação que existe entre a dinâmica das redes com as religiões. Poderíamos começar com o professor Manuel? Bom, eu gostava de sublinhar que as realidades do ponto de vista das redes, por exemplo, não é? Eu creio que precisam também de ser contextualizadas, não é? Eu, por exemplo, estava a ouvir o professor Paulo referir que seguia uma série de grupos que tinham a ver ou que têm a ver com religiões ou com religião. Isso é um facto, é um fenómeno, por exemplo, que eu gostava de conhecer melhor, porque não, quer dizer, não, creio que não quer dizer que em Portugal, por exemplo, não exista, ou mesmo, quer dizer, que não exista a participação noutras redes, inclusive no Brasil, não é? Porque há hoje uma proximidade muito grande, não é? Mas a verdade é que eu tenho sentido, pelo menos na experiência que tenho feito de trabalho de produção cotidiana de informação no Sete Margens e no contacto que temos tido com projetos análogos, estou a pensar num na América Latina que se chama Kairos, ou na Espanha chamada Religião Digital, ou enfim, há vários outros com quem temos interações, que muitas vezes o discurso que surge é um discurso de cansaço da participação nas redes digitais e, portanto, da necessidade de encontrar outros espaços que, de alguma forma, permitam fugir a um certo ruído ambiente, não é? Um ruído que não é apenas de sons, mas é também de imagens e de texto e de um certo tipo de conversação. E creio que talvez aqui um problema que nós possamos enunciar é o risco de uma certa esquizofrenia, não é? Da ausência de pontes, como por exemplo a que o professor Paulo tenta fazer ao inscrever-se e ao participar nesses grupos, por exemplo, não é? Que são uma realidade que me escapa bastante, apesar de, por exemplo, eu ser um utilizador bastante intensivo e frequente de determinadas redes sociais, em particular do Twitter e menos do Facebook, que não utilizo muito. Já utilizei, mas nos últimos anos estou também, digamos, a precisar de silêncio, se quiser, não é? Portanto, nós estamos perante quadros de experiência e fenómenos também objeto de atenção diferentes. Eu aqui gostava de introduzir um ponto que creio que vai de encontro a uma primeira parte da intervenção do professor Paulo Nogueira, que era relacionada com a necessidade de nós percebermos a caixa preta, não é? Percebermos a lógica ou as lógicas das máquinas que utilizamos, incluindo os algoritmos, não é? Porque, primeiro, para não sermos ingênuos, criando uma falsa ilusão de autonomia e de liberdade. E segundo, porque, digamos, esses algoritmos, essas lógicas não são lógicas
naturais, entre aspas, mas são projetos de utilização, são propostas altamente impositivas de utilização, não é? Recordo que ainda recentemente houve um trabalho de investigação extraordinariamente interessante no MIT de uma jornalista contratada para a revista Communication Review, que acompanhou durante meses, creio que era até do algoritmo que era fabricado precisamente para maximizar os conflitos, para extrapolar as tensões quando havia matéria para tal, de modo a que se amplificasse o número de utilizadores, a réplica e a propagação de determinado tipo de conteúdos, e, portanto, havia gente a trabalhar precisamente num algoritmo orientado com esses objetivos. Ao mesmo tempo, a instituição Facebook estava a divulgar, a fazer marketing do seu esforço de controlar os excessos, de reduzir o clima de violência, de expulsar os prevaricadores mais graves, etc, etc. Ou seja, por um lado, uma aparência de estar a atender às preocupações de muitos utilizadores e, por outro lado, a alimentar e a sofisticar a máquina de fazer os conflitos e as polarizações, peço desculpa, e a amplificação dos discursos do ódio, não é? Isto muitas vezes admite que possa ser matéria inclusiva, digamos assim, tendo por objeto as próprias religiões ou elementos religiosos também. Enfim, são reflexões livres que me foram ocorrendo ao ouvir a comunicação do professor Paulo Nogueira. Então, professor Tarcísio e professor Manuel e demais colegas, eu entendo que o campo religioso brasileiro é um campo extremamente complexo e que pode ser descrito de diferentes formas, né? Podemos nos aproximar dele por perspectivas críticas, reconhecendo o papel que a religião tem no momento político que vivemos, na crise democrática que enfrentamos, ou melhor, da crise da democracia brasileira. Isso é fato, e principalmente quando falamos dos evangélicos, que a professora Magali ontem tão brilhantemente tentou descentrar, né? Dizer, bom, que são os evangélicos? São muitas coisas, né? Agora, se pensamos no campo religioso mais amplo brasileiro, que é um campo muito incomum, na verdade, nós encontramos aqui um fascínio pela religião. Pensemos na religião mediúnica ou na religião do transe, né, que é praticada em diferentes estratos sociais, mas principalmente no âmbito da religião popular, com cruzamentos de elementos simbólicos entre os grupos religiosos, ou seja, nos parece que nas periferias da sociedade brasileira há intercâmbios religiosos e novos grupos sendo conformados que nós, nas ciências da religião, só poderemos mapear depois, não é? Quer dizer, nós sempre chegamos a posteriori, frente a essa dinâmica e criatividade dos grupos religiosos. Então, nós estamos diante de uma grande luta, não é? Por ocupar os imaginários, não é? Então, a religião pode tanto ser um espaço de muita opressão, de discriminação, de segregação, mas também me parece que tem um potencial extremamente criativo. Por isso, essa hipótese, essa aposta, não é? De que religião tem que ver com a arte. Isso é uma aposta muito arriscada hoje, porque não é o que a gente vê, na verdade. Os discursos religiosos não estão muito próximos do mundo da arte, mas na história da cultura estão. Então, se pensarmos na história, né, da origem da cultura, do Paleolítico, religião e arte são indissociáveis. A simbolização, a ficcionalização, a capacidade de imaginar o mundo, independente ou relativamente independente dos referentes, né,
Isso não sou eu quem digo, não são sequer os cientistas da religião, são teóricos como Terence Deacon, que diz a origem da cultura está na religião e no mito. Os cientistas da religião têm, às vezes, dificuldade de acompanhar isso, na verdade. Então, como é que nós lidamos com essa religião e como é que nós promovemos polissemia, tentando resistir a esse projeto de pasteurização da linguagem religiosa? Eu acho que isso é um grande pecado. Eu entendo também que importamos, na academia brasileira, nas ciências humanas, um certo ideário europeu, né, como se estivéssemos numa grande metrópole europeia secularizada, com o desencantamento do mundo. Eu não entendo que esse é o nosso caso, principalmente na cultura popular. Sem dúvida, o Estado laico é fundamental, mas nós precisamos entender essa sociedade, os seus símbolos, e eles passam agora pela internet, né? Não só pela internet, pelo rádio também. O professor Manuel talvez não conheça a Rádio Mundial, nós temos a rádio, agora se chama Vibe Mundial. Ali a gente tem todo tipo de oferta religiosa, mas é pasteurizada, as respostas são muito pasteurizadas. Então, contra as tradições religiosas, que são muito plurais, e que as ciências da religião têm dificuldade em acompanhar e classificar. A nossa taxonomia sempre é atrasada, né? E uma pasteurização do discurso religioso. Eu acho que é um problema fundamental para entendermos o momento que nos encontramos na sociedade brasileira. Não tenho as respostas, eu tenho muito uma aposta de que a polissemia é um caminho para resgatar o papel que a religião pode ter, e certamente tem nas periferias, né? Certamente tem. Eu fico aqui pensando, Paulo, um pouco em cima do que eu ouvi, se há uma relação dessa pasteurização com o sincretismo que, no caso do Brasil, ele é evidente há muito tempo na estrutura religiosa da sociedade. Mas, ouvindo as falas, parece que tem um aumento, né, desse tipo de superficialidade que acaba complexizando, de uma certa maneira, o debate, né? Sim. Então, nós temos uma religiosidade que é formada a partir de diferentes matrizes culturais, né? A matriz lusitana, europeia, a matriz africana, diferentes matrizes africanas, as matrizes indígenas, que também são muitas, né? E depois com elementos evangélicos que chegam mais tarde. E religião sempre é um processo de sincretismo, né? Eu também não, a minha formação é em estudos bíblicos, eu sou pesquisador de cristianismo nos primeiros séculos, e o cristianismo se origina de práticas intensamente sincréticas, não é? O judaísmo antigo, a despeito de certas ideias de purismo religioso, também praticava relações sincréticas, ou seja, todas as culturas vivas no planeta são sincréticas e estão em relação, como nós estamos em processos de dialogismo o tempo inteiro, não é? As religiões, assim, também o são. Mas na sociedade brasileira tem alguma coisa de diferente, não é? Não estou dizendo que nós somos os únicos, não é verdade isso, mas eu entendo que as ciências da religião, e agora aqui, né, nesse diálogo que acontece em Religiocon, nós temos que pensar, junto com as ciências da informação e ciências da comunicação, em usar dos instrumentais para entender o hibridismo cultural, o sincretismo, com tantas teorias aí que nós temos, tantos expoentes, inclusive na América Latina, pensando em Canclini, que nos permitam pensar isso também fora do espaço do purismo, ou seja, é também nas mídias que acontece essa construção religiosa, não é? Em algum momento agora alguém está trocando ideias religiosas no Facebook, no Instagram, ou sei lá onde, e os textos entrando em choque geram novos textos, né? Então, me permitirem aqui, o Yuri Lotman sempre insiste, textos da cultura têm como vocação produzir novos textos e não repetir o que já está dado. É o problema da redundância. Talvez, nesse sentido, Lotman e Bakhtin sejam muito mais radicais que Flusser, não é?
uma vez que a função do texto é avançar. Se ele não avança, essa religião se extingue. Como me parece que aconteceu na Europa Central, uma certa extinção, não é? Tanto catolicismo tradicional e tanto protestantismo tradicional, que em algum momento isso não funcionou mais. Ou talvez funcione, né, em outros espaços que não nos espaços oficiais. Né? Muito bom. Então, o professor Matheus, ele realmente não vem. Ele teve um problema pessoal, pediu desculpa e teve que se ausentar. Então, a gente vai dar sequência com as perguntas. Então, tem 2 caminhos para quem quiser fazer pergunta, talvez 3. Quem quiser usar o microfone, levante a mão, a gente dá espaço. Pode ser através do chat para quem tiver acesso ao chat. E para as pessoas que estão de fora, eu vou exibir de novo aqui o telefone, que é esse aqui. Vocês podem mandar perguntas por aqui também, nesse WhatsApp. É o 1996317482. Muito bem, 3 formas aí para vocês entrarem em contato. A gente aguarda as perguntas. Os professores também tiverem uma questão um para o outro, né? Já que a gente está falando de 2 lugares diferentes aí, com algumas diferenças, e a contextualização histórica do professor inicial foi bem interessante nesse contexto, né? Para localizar um pouco o debate em Portugal. Mas, muito bem. A Isa Reis levantou a mão. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Agradeço pelas palestras, pela oportunidade também do diálogo. Eu tenho uma pergunta para o professor Paulo Nogueira. Eu fiquei extremamente empolgada com a fala do professor. Eu pesquiso comunicação poética em pregações evangélicas, né? Quais são as possibilidades para comunicação poética em pregações evangélicas. Então, gostaria de ouvir mais o professor a respeito disso. Né? Você usou o William Flusser, que é um autor que eu uso na minha pesquisa. Eu sou doutoranda em Comunicação e Cultura na Universidade de Sorocaba, e falou sobre as imagens técnicas, né? E me parece mesmo que o espaço ali das imagens técnicas restringe um pouco as possibilidades poéticas, mas nas pregações que têm uma possibilidade temporal para tanto, também vejo um determinado apagamento dessas expressões. Então, como a gente poderia fomentar essa comunicação poética nesses espaços temporais, né, mais extensos, mas que ainda assim carecem desse emergir da arte, né, que a religião proporciona? Muito obrigada. Puxa, Isa, você me fez uma pergunta muito difícil, mas também muito pertinente. Obrigado. Eu vou mais dialogar com você ao invés de responder. Então, para os nossos ouvidos, o que a gente ouve num culto pentecostal nem sempre é poético, na verdade? Nem sempre é poético. Me parece que é uma linguagem mais beligerante. É guerra, não é isso? Tem um colega, professor Wagner, me esqueci, Wagner Gonçalves, creio, da USP, que sempre diz que é muito mais interessante estudar, por exemplo, o candomblé do que a Umbanda, porque o candomblé é ancestral, extremamente elegante. Aqueles cantos iorubás, não é? As vestimentas, as danças, os mitos, né? A mitologia dos orixás, é fascinante. A gente vai para a Umbanda é mais popular, é um sincretismo muito mais óbvio, como diz o professor Wagner, tem muito papel crepom, né?
no espaço. Quando a gente vai para o pentecostalismo, nós temos muito pastiche, não é? Muita música norte-americana cantada, muito refrão, e as pregações não têm a elegância, talvez, de pregações de outros espaços. Não é como ouvir um Dom Helder Câmara, né? Ou outros líderes religiosos, evangélicos, católicos, espíritas. No entanto, eu entendo que religião também, teríamos que, então, ampliar aqui a discussão, não só corresponde aos elementos estéticos, que são fundamentais, mas também corresponde a essa semântica do grupo social, né? Eu moro na Grande São Paulo, moro na Granja Viana, mas eu estou a 1 quilômetro de Carapicuíba, aqui, né? Meu município é Carapicuíba, pego o carro aqui à esquerda, aí você tem um outro mundo, né? Um outro universo. O universo das blitz da PM, o universo das gangues, você não pode andar de madrugada nem de carro, né? Você tem violência externa, você tem tensões aí, correto? Então, eu entendo que esse tipo de religiosidade está respondendo para esse universo de guerra da periferia, né? A religião dos negros no Brasil, estatisticamente, seria, em princípio, o pentecostalismo, não é? A religião das mulheres, a religião da periferia. Então, existe, de fato, uma linguagem extremamente violenta. Então, quando eu falo da poética, essa poética não vai só em direção ao belo, tá? Eu sou leitor e fui amigo pessoal de Rubem Alves, mas não é disso que se trata aqui. Não é da poesia e do belo, do ideal romântico do belo, mas também da polissemia em direção ao grotesco, não é? Às vezes ao bizarro, não é? E aí você tem os elementos fundamentais da religião popular que sempre nos desafiam como pesquisadores, como pessoas que apreciam certo tipo de música, certo espaço cultural que você não encontra na periferia. Mas dentro desse universo social, e frente à violência da sociedade brasileira, que é ímpar, não é? É ímpar. Onde é que se encontra essa violência? Desculpe o parênteses, esses dias eu tive uma conversa com menonitas dos Estados Unidos, de Austin, logo após o sufocamento daquele jovem negro nos Estados Unidos, e me perguntaram sobre racismo no Brasil, se aqui também tinha e se era pior do que lá. Eu falei, olha, me desculpem, nós não caminhamos, nós não vamos para as ruas por causa de um negro que é sufocado ou morto pela polícia, não é? Sequer isso é noticiado. Quando é noticiado é na 12ª página. Então, frente a esse universo social, o pentecostalismo tem o seu arsenal simbólico, que eu diria que é um arsenal simbólico de guerra, não é isso? A religião da periferia, que obviamente não é exclusivamente pentecostal, mas é também. Então, eu diria esse poético, viu, Isa? Ele não é necessariamente belo. Às vezes é assim. É delicado, é muito apropriado. Tem aquelas profecias que é para aquela dona de casa, né? É para aquele trabalhador. É um outro tipo de estética e que nós, acadêmicos, temos que correr atrás. Eu acho que a nossa função é deixar o tipo ideal um pouquinho de lado e ir atrás dessas expressões muito particulares. Mas eu quero só ter aberto o diálogo com você, não tenho nenhuma pretensão de responder essa questão muito pertinente. Obrigada, professor. Obrigado, Isa, pela pergunta. Obrigado, Paulo, pela resposta. E a gente está aberto, aí temos mais um tempo para quem quiser fazer mais perguntas para o professor Manuel ou para o professor Paulo. Pergunta aberta para os dois. Fiquem à vontade. Usem o WhatsApp, o número, o chat aqui para quem tem acesso, ou a voz. Sim, alguém falou. Sou aí. eu, Quem Patrícia. Patrícia Machado, da Unesp. Oi, Patrícia. Boa tarde. Trabalho do professor Paulo. É um prazer conhecer o professor Manuel também. Eu tenho duas perguntas, eu vou procurar ser breve aqui, elas caminham para a mesma direção, na verdade, né? A primeira, professor Paulo, pensando nos ex-votos virtuais que a gente vê, inclusive que é uma categoria, né, que foi
colocada pelo nosso colega lá da Metodista, o padre Luiz Erdim, né, que fez doutorado lá também em comunicação. Como que fica, professor, assim, uma reflexão, na verdade, né? Esses ex-votos virtuais como pagamento de promessas, ou mesmo o compartilhamento de imagens de santos, ou mesmo dos orixás, etc. Como que fica a questão da imagem técnica, né? Porque, afinal de contas, elas são compartilhadas ali por meio dos algoritmos e tudo mais. Não seria uma espécie de negociação, como o professor Tarcísio falou aquela hora, ou ainda, do ponto de vista do imaginário, uma astúcia né, desse imaginário, né, e as práticas religiosas contemporâneas? Não seria uma nova tecnologia, tanto quanto as esculturas lá do Paleolítico, né, o esculpir do Paleolítico? E, na mesma direção, se for possível, para o professor Manuel, me chamou a atenção o aumento do religioso, né, aquele que diz que não tem religião. Como que fica? Eu acompanho, eu sou muito ligada a Portugal, principalmente o norte de Portugal, Trás-os-Montes e tudo mais. Como que fica o aparente aumento, isso eu acompanho pelas redes sociais, do turismo rural, que inclui também as práticas religiosas dos interiores, tais como a celebração dos caretos, e mesmo as procissões e tudo mais. E que tem uma grande participação de jovens que saem das metrópoles para fazer essas comemorações. Então, eu gostaria de saber a opinião, a visão de vocês, e eu agradeço bastante, porque foi muito legal ter ouvido vocês mais uma vez. Obrigada. Quem começa, professor Manuel? Vou lá. Muito obrigado, Patrícia, pela provocação. Enfim, eu não quero aqui armar-me naquilo que não sou, não é? Eu não sou um especialista de ciências das religiões, sou mais, neste caso, um observador que tem alguma grelha sociológica para pegar nos fenómenos, e no caso da segunda parte da questão, digamos, toca numa matéria que tenho estudado no quadro de um projeto a que estou ligado. Bom, sobre os crentes sem religião, em primeiro lugar é importante sublinhar isto, é que não são propriamente sem religião. Também têm alguma expressão, mas são pessoas que se afirmam crentes, mas que não têm ligação, não têm de alguma forma uma expressão da sua crença num quadro institucional, num ambiente comunitário, digamos, numa relação de vínculos, por assim dizer, que normalmente caracteriza quem está, mesmo que quem está numa instituição e tenha práticas meramente, diríamos, consumistas, não é? De frequência, mas não de envolvimento, digamos, em termos de grupos, de participação, de outras dinâmicas, não é? Mas aqui trata-se de uma atitude de dizer eu sou religioso à minha maneira, para mim próprio, não é? Digamos assim, há também que lhes chamam os serial seekers, os que procuram, digamos, os que circulam daqui para acolá à procura do sentido, em busca de alguma coisa. Eu lia isso, por exemplo, de um sociólogo das religiões da Universidade Católica de Lisboa, o Alfredo Teixeira, que tem feito estudos sobre, digamos, a vivência e as pertenças religiosas na área metropolitana de Lisboa, e ele falava destes crentes sem religião, eventualmente como ainda uma última margem, um último círculo dos que se foram desligando do próprio catolicismo e que estão um pouco, uns mais virados, sei lá, por exemplo, ele via isso, por exemplo, em alguns budistas que se afirmavam budistas, mas que são circulantes, ou seja, hoje é a experiência que eles estão a viver. Amanhã poderá ser outra coisa qualquer, ou seja, numa próxima
num próximo inquérito que esse sociólogo faça, provavelmente poderá encontrá-los noutras circunstâncias. Eu penso que isto é diferente do dizer eu não tenho, quer dizer, eu não acredito em Deus, por exemplo, que haja um ser que costumamos designar por Deus. Penso que são realidades sociologicamente diversas. O que estava a crescer e que tinha dobrado no espaço de menos de 10 anos foram os crentes sem religião que se tinham tornado, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, o segundo maior grupo de pessoas de fé. Aquelas que não têm religião. O primeiro seria, naturalmente, os católicos, não é? Quanto a, digamos assim, ao interior e à expressão de religiosidade no interior do país, bom, eu, como jornalista, trabalho bastante em torno dos caretos, curiosamente, não é? Portanto, e dessas festas chamadas festas dos rapazes, que são festas de inverno aqui, em Trás-os-Montes, que permanecem numa série de aldeias. Elas aparecem hoje muito desligadas já de uma relação com o religioso, uma relação explícita, embora originariamente elas tivessem uma íntima relação com o religioso. Em primeiro lugar, elas têm uma relação com a festa de Santo Estevão, que é em 26 de dezembro, creio eu, logo a seguir ao dia de Natal. São festas de sociedades de jovens masculinas que se afastavam da comunidade e viviam autonomamente durante uma série de dias e que no dia da festa voltavam para provocar a comunidade e sobretudo as mulheres, não é? Chocalhando os sinos que são normalmente dos animais, mas que eles traziam pendurados no corpo. Há aqui claramente manifestações com vestígios religiosos. Simplesmente se trata de uma festa que é vivida num registro que nós podíamos dizer, para utilizar uma categoria gasta, não é? Num registro pagão, desligado de qualquer mediação visivelmente religiosa. O religioso está na reunião, digamos assim, e na relação que o grupo que se autonomiza estabelece com a comunidade à qual volta, não é? Volta refeito. Porquê? Porque a experiência da distância e de uma vida vivida sem as amarras do cotidiano os tornou diferentes, os tornou, porventura, mais crescidos. Porque normalmente são jovens, digamos assim, a começar a juventude. Enfim, isto eram reflexões que se me ocorre fazer, que hoje, digamos assim, que têm muito mais ligação ao turismo rural do que à religiosidade rural, não é, neste momento. Aqueles que eu conheço, e são bastantes, porque passo uma parte do ano também nessa região. Muito grata, professor. Mas não sou um especialista, mais uma vez, atenção. Muito bem. Patrícia, muito obrigado pela sua pergunta. A Patrícia, para quem não conhece, está escrevendo uma tese de doutorado sobre devoção mariana, uma tese muito interessante, conhece muito sobre o assunto, e também vou usar aqui da mesma resposta para o professor Manuel, também não sou especialista em ex-votos e imagens da devoção popular, muito menos do catolicismo popular, que é um universo absolutamente fascinante e complexo, mas o que eu diria, Patrícia, é que eu imagino que os ex-votos virtuais são você mandar imagens digitais, não é isso? Para o santuário, correto? Da mesma forma que as pessoas imprimiam ou compravam já os impressos dos santinhos, hoje, e colocavam nas igrejas como pagamento de promessa, a gente tem o mesmo fenômeno, né, de comunicação de forma virtual. Né? Então, eu compartilho
aquela mensagem, né, por meio... Isso é um dos exemplos do que eu percebo que não se limita a pagamento de promessa, ainda nos datas comemorativas, e se expande para as outras religiões também, né? Sim. Então, Patrícia, a minha resposta, ela, agora dialogando com você, claro, ela iria em duas direções. Numa de que é a novidade, né? E agora com a pandemia, as nossas missas e cultos têm sido virtuais, né? Eu sou leigo da igreja anglicana e as nossas missas acontecem aos domingos. Então, mas a gente acende uma vela ali na sala, diante da televisão, não é isso? Então tem um momento de parar de fazer as coisas do almoço para assistir a missa. Então nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos. Então, porque o ex-voto ele está sempre num sistema de substituição, não é? Você não mostra o referente, você não mostra a perna curada ou o bebê nascido. Você manda uma foto, você manda uma reprodução em gesso ou em cera, né, nos santuários tradicionais. Mas veja só, ainda é um problema, é um sistema de substituição. O referente não está lá, correto? Então, veja só, então nós temos uma modificação tecnológica de mídia aqui, de suporte, vamos dizer. Eu, em vez de colocar... Bom, primeiro eu faria um molde em gesso ou em cera. Depois eu levo uma foto, não é isso? E agora eu mando uma foto digital, portanto, vazia, como diria o Flusser, né? Pixels vazios, pixels separados uns dos outros, não importa. Mas o sistema de representação está dado. Agora, qual o elemento arcaico que está aí presente? Nós tendemos a criar relações sincréticas entre o referente e a representação. Então, existe uma espécie de animismo em relação ao símbolo religioso. Vou te dar um exemplo. Você jamais, ou qualquer um de nós aqui, jamais pegaria uma foto de um ente querido, não é, que se foi, mesmo sabendo que essa foto pode ser reproduzida, você jamais a rasgaria brutalmente. Por que você não faz isso? Porque certamente há, né, na nossa cognição, algo de muito primitivo que diz, não, essa foto, ela está não só é uma representação, é um substituto, mas ela também incorpora propriedades dessa pessoa de alguma forma, ou ela recebe afetos. Tá? Então, eu entendo que como religião tem a ver com essas estruturas arcaicas, as pessoas continuarão investindo nessas imagens digitais de muito afeto, de muita fé, de muita gratidão. Da mesma forma como algumas pessoas colocam wallpaper nos seus celulares, com foto de um filho, não é isso? Ou as pessoas se apaixonam por imagens. A pornografia é uma grande indústria de excitar-se por virtualidades, não é isso? Então, nós temos uma tendência a investir afetivamente e religiosamente as imagens. Então, eu entendo que a pandemia e a técnica e a tecnologia criarão novas formas de investimento religioso, afetivo religioso, em imagens. Mas o processo, a rigor, é o mesmo de erigir uma imagem substituta. Não sei se você concordará comigo. Perfeito, professor, eu entendi, sim. E agradeço. Obrigada. Espero você na minha banca, hein? Com prazer. Ainda ganhou um convite, professor. Trabalho, né? Isso. Professor, a gente está se aproximando das 6 da tarde. Acho que eu vou oficialmente encerrar. Queria primeiro agradecer imensamente aí a participação do professor Manuel, que mais uma vez nos contemplou aqui com a presença na PUC Campinas, dessa vez num evento conjunto. E o professor Paulo, foi muito bom ouvi-lo, Paulo, pela primeira vez, assim, compreender um pouco melhor aí a tua fala. Então, eu queria
agradecer, gente, e antes disso fazer alguns comunicados gerais para quem participou do evento, em cima de algumas perguntas que estão aparecendo no e-mail, principalmente. Nós vamos organizar as listas lá pela plataforma Invent3 para enviar os certificados. Eu acho que a gente consegue fazer isso a partir da semana que vem, tá? Então, a gente vai ter um tempo aí. São certificados dos mais variados. Mas para quem só participou do evento e não apresentou, a gente vai conseguir enviar um certificado de participação, né? E não necessariamente por sessão ou por atividade, tá? Também nos perguntaram sobre o envio de textos completos ou ainda a publicação dos anais. Como é a primeira edição do evento, a gente não se propôs a fazer a publicação dos anais. Agora, possivelmente, com as próximas edições, isso vai ser pensado, tá? Por outro lado, há um projeto em desenvolvimento que é se criar um dossiê a partir do evento em uma revista científica da Unasp. Isso está caminhando, nós já temos aí uma equipe científica formada, então, logo mais nós vamos mandar informações a respeito disso para vocês. E eu acho que vai um pouco do espírito da fala da professora Margarida ontem, né, de retomar um pouco aquele trabalho que vinha sendo feito, né? Então, essa comunidade que se reestabelece aqui com o evento tem essa perspectiva, nós criamos aí um corpo de pessoas interessadas, são mais de 300 inscritos nesse evento, o que já se cria um mailing, né, uma comunidade para que outras coisas sejam pensadas e propostas, como essa do dossiê e outras questões desse tipo, tá? E aí, finalmente, gostaria de agradecer imensamente todo o comitê organizador do evento, que por mais de um ano foi pensando nesse contexto. Queria agradecer especificamente o professor Alan, da Unasp, o professor Lindolfo, do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC, o professor Renato Kirchner, do Programa de Ciências da Religião, os coordenadores dos GTs que nos organizaram, foram extremamente solícitos em montar as sessões e corresponder àquilo que a gente estava solicitando para eles, os alunos de mestrado, que também organizaram ali o Religião com Júnior, também organizaram a montagem das mesas virtuais, a PUC Campinas, e agradeço e parabenizo aí os 80 anos da universidade, a Unasp, a Intercom, que nos ajudou aí com apoio, na figura da professora Margarida, e também o Departamento de Eventos da PUC, tá? Então, agradeço a todos, tenham todos uma ótima tarde, professor Manuel, professor Paulo, muitíssimo obrigado. Obrigado, eu também. Boa noite. Boa noite, obrigado.